Olá! Na videoaula anterior, vimos o conceito de uma função. Nesta videoaula, iremos entender sua estrutura. Lembre-se que veremos os códigos e estruturas voltadas ao Arduino, que tem como linguagem o C++. Uma função é dividida em três partes: entrada, processamento e saída de dados, como se fosse um subprograma ou subrotina dentro de seu programa principal. Neste exemplo, temos a função soma_AB, que recebe como entrada A e B. Em seguida, A e B é somado, ou seja, processado. E por último, a soma, que é a saída, é retornada. Se analisarmos bem uma função, podemos ver que ela é definida por um tipo de dado, um nome, argumentos, os quais entenderemos a seguir, processamento, que é a parte lógica da função, e por último, o retorno de dados. Os argumentos de uma função são variáveis, que são acessíveis apenas dentro da função. Elas são os valores de entrada, que são usados no processamento e na lógica da função, e obviamente alteram a saída da mesma. Como exemplo, temos a função calcula desconto, que recebe o preço de um produto e um valor de desconto em porcentagem, e então retorna o valor de desconto em reais. O retorno de dados é a saída gerada pela função. A função deve retornar o tipo de dado que foi declarado antes do seu nome. Se a função é do tipo int, inteiro, o retorno também deve ser inteiro. Se o tipo é float, ponto flutuante, o retorno também deve ser float e assim por diante. Se um tipo de dado diferente do que foi declarado é retornado, ocorrerá erro. Para retornar a saída de uma função, usa-se o construtor return seguido da variável ou o valor a retornar. Vamos usar o mesmo exemplo do cálculo de desconto, dessa vez alterando o tipo de retorno para float. Podemos perceber que em alguns casos de entrada, a saída teria mais precisão se o tipo de dados fosse float, com a parte fracionária. Portanto, alteramos o tipo de nossa função para float, e então retornamos como resultado uma variável do tipo float. É possível definir funções que não tenham retorno de dados. Geralmente, essas funções são usadas para realizar procedimentos repetitivos, como mostrar um relatório na tela ou definir o estado de pinos digitais, no caso do Arduino. Para criar uma função que não tenha retorno, deve-se usar o tipo void, que significa vazio. Como já podemos ver, também é possível criar funções sem argumentos. Basta deixar os parênteses após seu nome vazios. Mas não esqueça, os parênteses são obrigatórios para a definição de uma função. O escopo das variáveis define onde uma variável pode ser acessível. Existem três tipos de escopos: globais, locais e parâmetros formais. Variáveis globais são definidas fora de qualquer função. Isso significa que ela pode ser acessada em qualquer parte do código, inclusive dentro de qualquer função. Variáveis locais são variáveis definidas dentro de uma função e só podem ser acessados dentro da função onde ela foi definida. Parâmetros formais são os parâmetros de uma determinada função. Estas também só podem ser acessadas na função às quais pertencem. Como exemplos, temos essas funções para acender LEDs. Espero que este vídeo tenha lhe ajudado. Caso necessário, assista mais uma vez para melhor compreensão. Nos veremos novamente nos vídeos de sensores. Obrigado por assistir e até lá!